Eu quero convidá-los, depois desses breves cumprimentos introdutórios aqui, eu quero convidá-los, por favor, para que abram as suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo 46. Salmo 46, vamos lê-lo inteiro dos versículos 1 a 11. É um salmo que ele não é curtinho demais, nem é longo demais, é um salmo de tamanho mediano, mas um salmo bem conhecido, muito importante, por exemplo, para a vida de Martinho Lutero, né? Que a partir da letra desse texto, acabou ali compondo aquele cântico que nós inclusive cantamos domingos atrás. Aliás, talvez teríamos até que cantar mais, né, Elbi? Talvez uma simples sugestão, porque ele é muito lindo, né? Não apenas a melodia, a letra, que é obviamente bíblica, inspirada nas Escrituras, então é um hino muito bonito, mas nós queremos aqui meditar nesse texto do Salmo 46, versículos 1 a 11, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele que fale conosco e que esse texto bíblico e as lições nele contidas, nele presentes, venham abençoar a nossa vida, venham nos instruir, venham nos guiar nos nossos caminhos cotidianos, especialmente no nosso relacionamento para com Deus, para com a sua palavra, para com a sua obra e assim por diante. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero bendizer o seu nome, quero te agradecer por esse dia proveitoso, oportuno que o Senhor nos dá, fruto da sua graça, da sua generosidade, da sua bondade, do seu amor. É muito bom, Senhor, estarmos aqui vivos durante o tempo em que o Senhor assim nos permitir, assim nos possibilitar, a fim de que desfrutemos da sua criação, desfrutemos do dom da vida que o Senhor nos deu, não apenas neste mundo, mas sobretudo também desfrutando antecipadamente, como o seu servo muito bem disse agora há pouco, do dom da vida eterna que há em Cristo Jesus já neste mundo. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora, que o Senhor mais uma vez nos conduza pelo conhecimento da sua palavra, todas as lições, todas as verdades, todos os pontos e ensinamentos presentes nesse texto, que o Senhor nos ajude a dividi-los, a compartilhá-los com a sua igreja, de modo que nós sejamos, ó Pai, abençoados por meio desse ensino, sejamos instruídos quanto à sua palavra e conhecendo-a, conhecendo melhor a sua palavra, possamos, por conseguinte, conhecer melhor a ti e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sempre foi, é e será boa, perfeita e agradável. Fique conosco e mais uma vez, por favor, fale ao nosso coração, à nossa mente, aos nossos pensamentos, sentimentos e necessidades. Queremos ser instruídos pelo Senhor através da sua palavra. E esta é a nossa oração que fazemos ao Senhor nessa noite, já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Por favor, pode se assentar. Meus irmãos, saber quem Deus é e saber também como devemos agir diante de quem Deus é, são duas das tarefas mais importantes, eu diria, da vida de todo e qualquer ser humano. Primeiro, saber quem Deus é,
E, obviamente, nós não temos como ter esse tipo de sabedoria ou conhecimento em termos objetivos, visto que Deus, ele é um ser espiritual, transcendente, infinito e assim por diante, mas podemos e devemos conhecê-lo por meio dos meios que ele nos legou. Por exemplo, por meio daquilo que é chamado de revelação geral, que é a natureza, por exemplo, todas as coisas criadas, e também podemos conhecê-lo de forma mais pontual, mais específica, por meio da assim chamada revelação especial, isto é, a sua palavra, composta de Antigo e Novo Testamentos. E quando nós fazemos isto, certamente nós somos instruídos por Deus, somos por Ele abençoados e, portanto, podemos ser pessoas mais condizentes com a vontade dEle, vontade esta também revelada na sua palavra. E esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 46, versículos 1 a 11, ele nos ajuda a descobrirmos isto. E diante desse fato, eu gostaria então de falar com vocês nessa noite sobre o tema quem Deus é e como devemos agir com relação a Ele. Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje, tendo como base o Salmo 46, versículos 1 a 11. E, em primeiro lugar, sabendo ou tentando descobrir quem Deus é, lendo esse texto, especialmente o primeiro versículo, eu, assim que o leio, assim que o verifico, assim que começo a estudá-lo, eu descubro de forma mais natural que pelo menos 3 verdades sobre Deus podem ser descortinadas inicialmente nesse texto. E em primeiro lugar, a primeira coisa que eu descubro sobre Deus nesse texto, algumas verdades muito óbvias, muito claras, presentes nesse texto. A primeira verdade é que Deus é o refúgio do seu povo. Deus é o refúgio do seu povo. O Salmo 46, versículo 1, parte A, diz isso: Deus é o nosso refúgio. E aqui o termo hebraico que é traduzido como refúgio é um terminho que não precisa decorar ou gravar nada disso, que é o termo marsé. E marsé se refere a um abrigo contra a chuva, contra a tempestade, mas é um termo que é usado também para se referir ao abrigo contra o perigo, ou os perigos de forma geral. E o que isso significa? Isto significa que diante dos inúmeros e variados perigos, visíveis e invisíveis, conscientes e inconscientes, com os quais nos deparamos cotidianamente, diante de todas estas coisas, nós podemos nos refugiar em alguém, e este alguém é o Deus Todo-Poderoso, presente neste salmo, e Deus este que aparece também em todas as Escrituras, no Antigo e Novo Testamentos. Deus, meus irmãos, Deus é o nosso abrigo, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso quartel, é o nosso refúgio, é o nosso retiro. E esse fato me lembra do famoso Salmo 91, versículos 1 e 2, que usa uma linguagem muito semelhante à linguagem empregada aqui, por exemplo, no Salmo 46, versículo 1. E o Salmo 91, nos versículos 1 e 2, ele vai dizer que aquele que habita, aquele que reside no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o salmista continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, em Deus, eu confiarei. Portanto, quando eu leio esse texto, eu descubro em primeiro lugar que Deus é o refúgio do seu povo. Passamos por dificuldades, sim, por calamidades, é óbvio, por situações atribuladas e que nos deixam perplexos, sem a menor dúvida, mas nós encontramos um refúgio, e esse refúgio não é um lugar, é uma pessoa, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus das Escrituras. Além disso, meus irmãos, esse trecho aqui do Salmo 46, versículo 1, ele também me lembra, eu diria que até de forma mais naturalmente, outro trecho bíblico importante, que é o texto de Provérbios no capítulo 18 e versículo 10, onde o autor do livro ali de Provérbios diz que torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Portanto, nós temos um refúgio,
nós temos um abrigo, nós temos um lugar onde nos esconder diante das adversidades, dos problemas, do sofrimento, da dor, da angústia, de todos os males que invariavelmente nos cercam, e este refúgio nosso atende pelo nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da igreja, e nós o louvamos e o glorificamos por isso. Mas em segundo lugar, lendo esse texto, e é um assunto que tem tudo a ver com o primeiro, na verdade, ele é praticamente sinônimo ao que nós acabamos de mencionar. A segunda verdade que eu descubro sobre Deus é que Deus, ele não apenas é o refúgio do seu povo, mas Deus também é a fortaleza do seu povo. A continuidade do versículo 1, Salmo 46, versículo 1, parte B, diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E a nossa fortaleza. Aqui a palavra hebraica traduzida como fortaleza é uma palavrinha mais simples que a palavra os, que significa refúgio, proteção. Tem o mesmo sentido, guardadas as devidas proporções e nuances do termo anterior, mas o que chama a minha atenção é que a palavra fortaleza aqui, ela funciona como que um sinônimo para a palavra refúgio. Refúgio e fortaleza é como se fossem ali 6 por meia dúzia. Você está usando termos distintos, mas sinônimos e, portanto, se referindo a uma mesma coisa, a um mesmo conceito. Só que, por que será que o salmista ele é redundante ao dizer que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza? Ele poderia simplesmente dizer Deus é o nosso refúgio, ou simplesmente dizer Deus é a nossa fortaleza. Não precisava necessariamente dizer as duas coisas, usar os dois termos, refúgio e fortaleza. Mas quando o salmista emprega tanto o termo refúgio quanto o termo fortaleza, que são sinônimos, e os aplica a Deus, o salmista está querendo, portanto, destacar, enfatizar, sublinhar, está querendo reforçar a ideia de que o povo de Deus, ele nunca está desamparado e desassistido nesse mundo. Por isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista faz questão de usar sinônimos para reforçar, para destacar bem o fato de que Israel, que é o povo ali, o público destinatário original desse salmo, eles sempre têm alguém para socorrê-los, para ampará-los, para assisti-los, para abrigá-los, para refugiá-los, para auxiliá-los nas suas dificuldades. E é por isso que esses elementos são usados, ainda que sinônimos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou seja, nós temos mesmo uma proteção, nós temos mesmo um abrigo, nós temos mesmo, de fato e em verdade, alguém que nos assiste, alguém que nos ajuda, mesmo nos momentos mais calamitosos, complicados e terríveis da nossa vida humana. E esse alguém é Deus. Enfim, Deus é a fortaleza do seu povo. É a fortaleza da minha vida e da sua. É a fortaleza da igreja. Nós dependemos de Deus, precisamos de Deus, estamos estribados em Deus, baseados nele, fundamentados nele. É Ele quem nos dá guarida, é Ele quem nos protege, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso abrigo diante de todos os males tempestuosos que existem nesse mundo. Podemos encontrar refúgio e esconderijo na pessoa bendita de Deus. Mas em terceiro lugar, e isso também ficou muito claro na leitura do texto, tem tudo a ver com os pontos anteriores. Em terceiro e último lugar, uma terceira verdade sobre Deus aqui, embora outras aparecerão, embora no devido momento nós daremos outro enfoque sobre isso, mas a terceira verdade é que Deus é o auxílio bem presente nos momentos difíceis da vida. Em terceiro lugar, Deus é o auxílio bem presente nos momentos da vida. Sobretudo no contexto dessa passagem, nos momentos difíceis da vida do seu povo. É isso que o texto está nos dizendo. O Salmo 46, versículo 1, parte C, diz que Deus é auxílio sempre presente nas adversidades. Que texto maravilhoso, né? E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para dois terminhos que nós encontramos aqui. O primeiro termo, que é traduzido aqui como auxílio, é o termo hebraico Ezra.
de onde vem o nome Esdras em português. E esse termo, Ezra, ele significa assistência, ajuda, socorro. Já o segundo termo, que é traduzido aqui como adversidades, vem de um termo hebraico que é o termo tsará, que significa necessidade, angústia, ansiedade. Olha que coisa interessante. Então, diante dessas informações, nós descobrimos que esse trecho desse versículo nos ensina duas singelas, mas importantes e profundas verdades reais para a minha vida e para a sua vida. Primeira verdade: as adversidades simplesmente fazem parte da vida de pessoas tementes a Deus. Inevitavelmente elas fazem parte. Mas aí nós nos deparamos com a segunda verdade. Nós podemos encontrar, ou melhor, contar com o socorro divino diante das nossas adversidades. Se as adversidades são reais, e são, a presença acolhedora, auxiliadora de Deus também é verdade em meio às nossas turbulências, em meio às nossas angústias, em meio aos nossos problemas. Os problemas são reais, mas o Deus que está presente em nossa vida, em meio aos mesmos, também é real. E Ele é poderoso para me ajudar, para te auxiliar, para nos abençoar, em meio às nossas maiores tormentas, maiores tempestades, maiores angústias, maiores aflições, sejam materiais, sejam físicas, sejam emocionais ou espirituais. Nós temos um auxílio, e este auxílio é o Senhor Deus. Enfim, Deus é o auxílio bem presente nos momentos difíceis da vida. Isso é importante. Nós temos alguém com quem contar. Isso me lembra até daquele texto de Paulo, quando o apóstolo Paulo, no final da sua vida, em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz que já estava sendo oferecido ali por aspersão, usando uma linguagem sacrificial, ele passa por uma série de inquirições nos tribunais, ali em Roma, e ele vai dizer naquele contexto que Demas e outras pessoas o desampararam. Só que no contexto ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim a pregação do evangelho fosse ali feita, e eu fiquei livre da boca do leão. O Deus que assistiu Paulo nos momentos derradeiros da sua vida, mais difíceis da sua vida, é o mesmo Deus que nos assiste, que nos auxilia, que nos fortalece, que nos protege, que nos ampara, que nos ouve, que está conosco mesmo nas situações problemáticas, complexas e complicadas de fato da minha vida e da sua vida. Bom, mas essa é uma primeira parte. Então nós aprendemos brevemente 3 coisas sobre quem Deus é. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, não é isso? Em terceiro lugar, vimos que Ele é o auxílio bem presente nos momentos difíceis da vida. Isso nos leva ao segundo ponto, que tem alguns subpontos dentro da nossa mensagem, que é o seguinte: bem, em razão de quem Deus é, refúgio, fortaleza e um socorro bem presente em meio às adversidades, diante desse fato bíblico e presente na nossa vida diária, então, em razão de quem Deus é, como nós devemos agir em relação a Ele? Poxa, eu aprendi que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele nos auxilia nos momentos difíceis da vida. Tá bom, você crê nisso? Creio. Então, diante disso, como que nós devemos lidar com Deus? Diante das várias situações diárias. Então, eu encontro nesse salmo pelo menos 8 atitudes que devemos tomar com relação a Deus, já que acreditamos que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é um auxílio bem presente em meio às adversidades da vida. Em primeiro lugar, tendo ciência de que Deus é assim, conforme o Salmo 46:1 diz, então, em primeiro lugar, devemos agir com confiança em Deus diante dos males naturais. Entenda-se, diante das tragédias naturais, diante das catástrofes, diante das calamidades da natureza. Se Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é um auxílio presente nas adversidades, como que eu devo agir? Eu devo agir com confiança nesse Deus diante dos males naturais que nos cercam. Vamos ver de onde nós tiramos isso? Salmo 46, versículos 2 e 3. Por
Por isso que? Porque Deus é o refúgio, fortaleza e tudo que a gente falou. Por isso, não temeremos. E olha a fé ousada do salmista. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Versículo 3. Ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Esse salmista é crente. Ele tem uma fé inabalável em Deus. Só que, para entendermos melhor o que está sendo dito aqui, eu tenho que dar antes uma brevíssima explicação para os irmãos. Os estudiosos, geralmente, dividem os males existentes no mundo em dois tipos, a saber, males morais e males naturais. Os males morais são aqueles males que são causados pela agência humana, ou seja, são pecados, são males que o homem, ou seja, o ser humano, ele pode causar tanto a si mesmo, quanto ao seu semelhante, ao seu próximo. É isso que em teologia e filosofia é chamado de mal moral. Então todo pecado é mal moral. Quer cometido contra você mesmo, o agente do pecado, quer você faça mau uso da sua liberdade e cause mal ou males a outrem, a outras pessoas. Isso tudo, em teologia e filosofia, grosso modo, é chamado de mal moral. É o mal que envolve a agência humana, a liberdade humana. Grave bem isso. Já os males naturais são aqueles males que não são causados pela agência humana, pelo menos não diretamente. Não tem ação humana, pelo menos não ali diretamente presente. E nessa categoria de males, encontram-se, por exemplo, os ciclones, os furacões, os maremotos, os terremotos, os tornados, os tsunamis e os tufões, por exemplo, entre tantos e tantos outros males chamados naturais, que não envolvem a causação humana. E por que eu apresentei para vocês essa breve distinção entre os males morais, pecados, e os males naturais, que não envolvem ação necessariamente humana? Porque o Salmo 46, versículos 2 e 3, que acabamos de ler, ao que tudo indica, está tratando daquilo que os estudiosos chamam de males naturais, como, por exemplo, terremotos e maremotos, que são tipos de males classificados como naturais que, desde sempre, desde tempos longínquos e remotos, sempre causam muito assombro, muito espanto e, por que não dizer, muito medo nas pessoas. Não é isso? Quem é que não ficou chocado diante dos eventos climáticos que acometeram recentemente o Rio Grande do Sul? Quando olhamos para ali o Japão, quando olhamos para outros lugares na Ásia, Estados Unidos, o Brasil é um país que, pela misericórdia e graça de Deus, ele não costuma ter furacões, tornados, às vezes tem, mas numa escala mínima, ínfima, que não se compara com outros países em outras localidades do globo, não é isso? Mas esses eventos, chamados de males naturais, eles causam muito espanto, muito medo, muito temor, e nós nos vemos apequenados, impotentes, muitas vezes desesperançosos diante desses males. Não é mais ou menos por aí? Mas como que o salmista reage diante desses fenômenos caóticos, catastróficos, trágicos da natureza? Como que o salmista reage? O salmista, ele confia tanto em Deus, que diante dos trágicos fenômenos da natureza, ele ousa dizer: não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é o socorro bem presente em meio às adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne, isso é terremoto, ainda que os mares fiquem revoltos, isso é maremoto ou tsunamis ou algo do gênero. Por mais que o mundo colapse, a minha fé em Deus não irá colapsar, eu confiarei nele, por isso nós não temeremos. Não temeremos. Esse homem tem uma fé forte, vigorosa em Deus. Ele não está dizendo que Deus irá isentá-lo de passar por todos esses problemas, mas ele diz: eu não vou temer, ainda que toda a natureza entre em convulsão, nós não temeremos. Por que, salmista? Porque Deus é o Senhor da natureza, Ele que criou todas as coisas, o universo é obra das suas mãos, e por isso nós não temos razões para temer essas coisas.
Enfim, devemos agir com confiança em Deus diante dos males naturais. Não estamos tratando de forma trivial isso, não estamos banalizando isso. Infelizmente, tais males ceifam muitas vidas, mas, meus irmãos, nada disso acontece fora do controle de Deus, fora dos propósitos e dos desígnios de Deus. Mas a orientação bíblica que nós temos é: pastor, como devemos nos portar diante destas situações trágicas da natureza? Não temeremos, porque Deus sabe o que faz, ou sabe o que permite que aconteça. Enfim, Ele sabe de absolutamente todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, diante do fato de que Deus é a nossa fortaleza, refúgio, auxílio presente nas adversidades, em segundo lugar, diante disso, como que eu reajo? Segundo, devemos agir com confiança em Deus, cientes de que a sua presença é que confere estabilidade a quaisquer estruturas. Sabe por que as coisas não colapsam de vez? Porque Deus está com a sua presença ali impedindo o mal. Sabe por que o mal, a desgraça, diabo, os demônios, o pecado não triunfam de uma vez por todas contra a nossa vida? Porque há algo que restringe esse mal. E em última análise, há Deus ali no seu poder majestoso que trabalha impedindo essa manifestação total e plena do mal. Senão, nenhum de nós conseguiria viver nesse mundo. Amém? Então, veja o que diz aqui o texto. Salmo 46, versículos 4 e 5, parte A. Aliás, cantamos um pouco sobre isso, num dos últimos cânticos, nem combinamos, Elbi? Quando falamos várias vezes que não seremos abalados, tem tudo a ver com este salmo, e vocês vão perceber por quê. Salmo 46, versículos 4 e 5, parte A. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Versículo 5, parte A. Deus está no meio dela. E porque Deus está no meio dela, o que acontece? Não será abalada. Não será abalada. Perceba que esses versículos 4 e 5, parte A, apresentam um contraste proposital com os versículos anteriores, os versículos 2 e 3 que acabamos de mencionar no ponto anterior da nossa mensagem. Os versículos 2 e 3, como vimos, descrevem lugares sendo abalados através de terremotos e maremotos, não é isso? É o que os versículos 2 e 3 dizem, a natureza em convulsão, sendo sacudida, terremotos, maremotos, grandes ondas, é uma situação cataclísmica, muito terrível, caótica. Já os versículos 4 e 5, parte A, falam sobre a cidade de Deus, isto é, Jerusalém, entenda-se, a julgar pelo contexto todo do Salmo, a cidade de Deus, isto é, Jerusalém. E esses versículos falam também sobre o lugar santo onde habita o Altíssimo, isto é, depreende-se, infere-se o templo que é o lugar santo. E esses versículos, 4 e 5, parte A, dizem que Deus está no meio dela, ou seja, Ele está no meio dessa cidade. E por isso, mais uma vez, a cidade, Jerusalém, não será abalada. Em outras palavras, meus irmãos, a presença de Deus em um determinado lugar e ou pessoa é que faz toda a diferença nesse lugar e ou nesta pessoa. Porque é a presença de Deus que confere equilíbrio, estabilidade, firmeza, segurança e solidez a esse lugar ou a essa pessoa. É Deus quem faz a diferença, é a presença dele quem faz a diferença. E é por isso, por exemplo, que José, mesmo vivendo no Egito, na casa de Potifar, era uma pessoa abençoada. E por que José, afinal de contas, era uma pessoa abençoada? Porque a presença de Deus estava com ele. Se você ler Gênesis 39, você perceberá que o texto bíblico diz 4 vezes que a presença do Senhor estava com José. Gênesis 39, 2 afirma que o Senhor estava com José. Gênesis 39, 3 declara que o Senhor estava com ele. Pulando um pouco mais à frente, Gênesis 39, 21 diz que o Senhor, porém, estava
com José. E por fim, Gênesis 39, 23, menciona que o Senhor estava com ele. Enfim, devemos agir com confiança em Deus, cientes de que a sua presença é que confere estabilidade a todas e quaisquer estruturas. Onde a presença de Deus está, aí é que há segurança, há estabilidade. O que não quer dizer que não teremos problemas e adversidades nesse mundo. Mas perceba que o salmista, de propósito, ele contrasta as estruturas humanas nos versículos 2 ou 3, que sofrem abalos sísmicos, terremotos e maremotos, com o contexto dos versículos 4 e 5, parte A, onde Deus está e a cidade é segura. Por que, salmista? Porque a presença de Deus está manifesta nela. Então esse texto, de forma muito simples, nos ensina que a presença de Deus faz diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, nos lugares onde estamos, nos nossos afazeres e tarefas cotidianos. A presença de Deus é que faz diferença na vida do povo de Deus. Amém. Mas à medida em que vamos avançando um pouco mais, aprendemos em terceiro lugar que porque Deus é o nosso auxílio, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, e isso tudo que vimos no versículo 1. Então, em terceiro lugar, devemos agir com confiança no auxílio providencial da parte de Deus. Deus não é o nosso refúgio? É. Não é a fortaleza? É. Não é um socorro bem presente no momento difícil? É. Então, hajamos com confiança no auxílio providencial da parte de Deus. Hajamos com confiança nesse auxílio providencial. Veja o que diz o Salmo 46, versículo 5, parte B. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Mais uma vez, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Essa parte desse versículo nos ensina que Deus vem em auxílio da cidade de Jerusalém, que foi citada anteriormente no ponto aqui anterior. E por extensão, Deus vem também em auxílio do seu povo Israel. E mais uma vez, meus irmãos, esse fato nos ensina uma importante verdade que já foi dita mais de uma vez ao longo dessa mensagem nesta noite. O povo de Deus não é um povo desprezado. Não é um povo desprotegido, não é um povo esquecido. O povo de Deus, ele conta com o auxílio providencial de Deus. Há um Deus que se preocupa com o povo dele. No Antigo Testamento foi com Israel. No contexto neotestamentário, Deus também se preocupa com o seu povo chamado igreja. Ele se preocupa com a minha vida e com a sua vida, em nome de Jesus. Em suma, devemos agir com confiança no auxílio providencial que vem da parte de Deus. Confiemos no auxílio que vem de Deus, meus irmãos. Por mais que o auxílio humano falte, por mais que a ajuda humana fraqueje, por mais que a assistência humana falhe, mesmo nos momentos em que mais precisemos dela, ousemos agir como salmista e confiar em Deus, mesmo nos momentos mais adversos, complexos e complicados da nossa existência humana. Amém? Isso permite-nos ir para o quarto item, muito importante também, que é o seguinte: como que eu reajo diante do fato de Deus ser minha fortaleza, o meu escudo, o meu auxílio, o meu refúgio e tal? Como que eu devo reagir? Em quarto lugar, devemos agir com temor e reverência diante da voz de Deus. Devemos agir com temor e reverência diante da voz de Deus. Veja o que diz o versículo 6, Salmo 46, 6. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele, isto é, Deus, que não é aqui citado nominalmente, ele, isto é, Deus, ergue a sua voz, e a consequência disso, a terra se derrete. Que coisa maravilhosa, né? As nações estão agitadas, os reinos abalados, está todo mundo em convulsão, como que na descrição poética dos terremotos e maremotos ali dos versículos 2 e 3, e diante disso tudo, o que acontece? Deus, quando ele fala, quando a palavra de Deus vem, então a terra não suporta o poder da palavra de Deus, e como se fosse um boneco de cera,
ela se derrete. Que coisa gloriosa. A voz de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, é uma das coisas mais gloriosas, mais grandiosas e mais poderosas que existem. Nós sabemos muito bem disso, não é isso? Porque se nós estamos aqui hoje, é porque a voz de Deus, isto é, entenda-se aqui, a palavra de Deus, de algum modo, de alguma forma, chegou até o nosso coração, até o nosso intelecto, até o nosso ser. Nós somos tocados por ela, fomos por ela impactados, mais do que isso, fomos por ela regenerados, e é por isso que hoje nós estamos aqui, por exemplo, servindo a Deus. A palavra de Deus entrou aqui. Ela fez morada aqui, ela mexeu com o nosso interior, ela mexeu com os nossos valores, ela transtornou, no melhor dos sentidos, aqueles nossos valores outrora mundanos e os ressignificou, de modo que os valores de Deus passassem então a ser os nossos valores, os meus e os seus valores. Aliás, nós podemos perceber isso, esse poder glorioso da palavra de Deus, da voz de Deus, por exemplo, desde o início da Bíblia, desde Gênesis no capítulo 1. Talvez Gênesis capítulo 1 seja um dos textos bíblicos, entre tantos outros que poderíamos citar, talvez seja um dos textos mais emblemáticos quanto ao poder da voz de Deus, não é isso? Em Gênesis capítulo 1, nós vemos em ação, por exemplo, o poder criador da voz de Deus. Nessa parte ali inicial da Bíblia, nós vemos Deus falando: haja, ajuntem-se, apareça, produza, multiplicai, frutificai e assim por diante. E o resultado é que as coisas acontecem exatamente conforme o comando dado pela voz suprema de Deus, gloriosa de Deus. A propósito, o Salmo 33, versículo 9, dá testemunho desse poder criador, esse poder criativo da voz de Deus, quando diz que Deus falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Olha que coisa gloriosa. Enfim, a voz de Deus, meus irmãos, é poderosa porque, entre outras coisas, ela cria, ela destrói, ela liberta, ela ordena, ela proíbe, ela renova e ela também transforma. E por isso, nós devemos agir com temor e reverência diante da voz sublime e suprema de Deus. É outra lição que também podemos encontrar aqui nesse texto. Mas em quinto lugar, eu também descubro que, diante do fato de Deus ser o nosso refúgio, fortaleza e o auxílio presente no momento difícil, em quinto lugar, em consequência disso, portanto, nós devemos agir com confiança diante da grandeza de Deus. Diante da grandeza de Deus. O Salmo 46, versículo 7, parte A, diz algo que depois vai se repetir, o versículo todo, no versículo 11, né? O salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Não é isso? Depois ele continua, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio e tal, né? Mas o Senhor dos exércitos está conosco. Deus é retratado aqui, observe, como Senhor, mas não apenas como Senhor. Ele é retratado aqui como Senhor dos exércitos, Adonai Tsevaot, como aparece na Bíblia hebraica. E esse título, Senhor dos exércitos, ele aponta para Deus como um ser grandioso, que tem poder supremo sobre as hostes, tanto celestiais quanto terrenas. Isso é um ponto que ele é interessante porque há uma certa controvérsia entre os estudiosos sobre em que especificamente consistiriam tais hostes. Então há quem inclua anjos, outros incluem anjos e demônios, outros incluem anjos, demônios e os exércitos de israelitas tementes a Deus deste mundo. Enfim, é algo um tanto quanto controverso, mas o fato é que Deus, ele é Senhor, o cosmos, né, os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo aquilo que foi criado, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ou seja, Deus, ele é o governante supremo que governa sobre todos os poderes, quer sejam celestiais, quer sejam terrenos. Ele é o Senhor dos exércitos. Portanto, meus irmãos, se Deus é tão grande, tão majestoso e tão poderoso, então nós devemos confiar
nele. Por que ter medo quando o mar entra em convulsão? Quando a terra começa a se abalar, quando os montes começam a trepidar, quando tudo parece ser tirado dos seus eixos, por que temer diante de um Deus que é Senhor das hostes celestiais e terrenas e que tem o universo todo na palma das suas mãos? Se podemos confiar nele, então não há motivos para temermos, porque Deus está conosco. Amém? Deus está conosco. Em sexto lugar, também descubro lendo esse texto que, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e um auxílio bem presente no momento difícil, então em sexto lugar, devemos agir com confiança diante do Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. Por que eu devo confiar em Deus? Perceba os argumentos que o salmista usa. O sexto argumento, que pelo menos eu vejo aqui no texto, é que o salmista diz: podemos confiar em Deus porque Ele estabeleceu uma aliança com o seu povo. Já vamos dar uma olhada com alguns outros detalhes sobre isso. E essa aliança, Deus está cumprindo-a até hoje. Ele está sustentando essa aliança. Ele está mantendo-a. Ele continua a afirmá-la. É Ele quem está abençoando o seu povo. Vejamos o que diz o Salmo 46, versículo 7, parte B, que, repito, ele aparece novamente também no versículo 11. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, ou é o nosso refúgio, de acordo com a tradução. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Percebamos aqui que o salmista descreve Deus como sendo o Deus de Jacó. E essa expressão, Deus de Jacó, remete à nossa lembrança a aliança que Deus estabelecera no passado, primeiro com o patriarca Jacó, não só com ele, é claro, com Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante, mas remete à nossa lembrança a aliança que Deus estabelecera no passado com o patriarca Jacó, e depois com o povo de Israel, que surge a partir de Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel, e que depois dá nome a todo o povo de Israel, como também o conhecemos nos dias de hoje. Em outras palavras, meus irmãos, olha que argumento poderoso o salmista usa aqui. Em outras palavras, o salmista está dizendo que nós podemos confiar em Deus, porque o mesmo Deus que é o Deus de Jacó, isto é, que estabeleceu um pacto com Jacó e com Israel no passado, é o mesmo Deus de hoje, ou seja, no momento quando ele escreve este salmo aqui, o Salmo 46. Isso significa dizer que ele, Deus, não mudou. E portanto, porque ele não mudou, e ele sustenta a aliança que fizera com Jacó e com Israel, por isso ele é digno de credibilidade, é digno de confiança. Podemos e devemos confiar nele. Por quê? Porque ele não mudou o seu pacto com o seu povo. Aliás, em Malaquias, no capítulo 13, versículo 6, essa mesma verdade bíblica é reafirmada de uma forma mais contundente ainda. Em Malaquias capítulo 13, versículo 6, o Senhor diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, entenda-se, israelitas, não sois consumidos. Irmãos, essa é uma verdade das mais profundas, em que pese a sua simplicidade presente na Bíblia. Deus está dizendo para o povo de Israel nesse contexto, e por extensão, é claro, hoje para a igreja. Sabe por quê eu não destruí vocês, filhos de Jacó, israelitas, descendentes de Jacó? Porque eu não mudo. Se eu, Deus, fosse nadar conforme a maré, conforme a música, conforme os pecados de vocês, vocês não estariam vivos há muito tempo. Mas porque eu prometi, porque eu fiz um pacto ali unilateral, inicialmente com Abraão, de sustentá-lo, de abençoá-lo, de por meio dele abençoar todas as famílias da terra, e eu não vou mudar no meu pacto. Aliás, Deus, ele é imutável no seu ser em todos os aspectos, né? Ontologicamente falando, Deus é imutável no seu ser, ele não sofre, como diz Tiago no capítulo 1, em Deus não há mudança nem sombra de variação, porque Deus é imutável, porque Deus não muda. A imutabilidade divina é a garantia de que as suas promessas feitas ao seu povo e a nós serão cumpridas. Amém? Deus não disse um dia que Jesus virá?
meu irmão, independe de você e eu crermos. Independe de sermos pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas, pós-tribulacionistas. Independe da nossa fé, se estamos um dia bem-humorados, mal-humorados, dos nossos preceitos escatológicos, se somos crentes, se somos incrédulos, porque Deus falou e Ele é imutável nas suas promessas e em todos esses aspectos, quando incondicionais, nesse aspecto, Jesus voltará, querendo você e eu ou não importa, Ele voltará. Ele prometeu novos céus e nova terra, querendo ou não, novos céus e nova terra virão. Ele fala sobre o céu, graças a Deus pela misericórdia dele, para os remidos, para os salvos pela graça, mas fala sobre o inferno para os perdidos, querendo ou não, essas realidades existem. Mas por quê? E esse é um argumento maravilhoso que é subentendido nesse texto. Porque podemos confiar em Deus. Porque por mais que terra se abale e mude de lugar, mares se abalem e mudem de lugar, Deus é imutável, Ele não muda. Portanto, eu posso confiar num Deus que não muda ao sabor das circunstâncias. Deus não muda, a sabor da nossa mutabilidade humana. Nós somos seres muito volúveis, nós mudamos ao sabor das circunstâncias, nós somos contraditórios, uma vez dizemos sim, depois já é não, depois falamos sim de novo. Nós somos mutáveis, a criação é mutável, mas o Deus Criador de todas as coisas é imutável, e portanto, porque é imutável, eu posso confiar nele, porque ele não muda ao sabor das circunstâncias, ele continua sendo supremo e todo-poderoso, e os seus desígnios e promessas serão cumpridos, querendo eu e você ou não, porque Ele não muda. Ele não muda. Enfim, devemos agir com confiança diante do Deus que estabeleceu uma aliança com seu povo. Isso fala sobre a sua imutabilidade, sobre a segurança que há em crer em um Deus que não muda. E é por isso que nós o louvamos. Isso nos leva ao sétimo e penúltimo ponto dessa mensagem, nesse segundo item, que é o seguinte: diante de um Deus que é refúgio, fortaleza e auxílio sempre presente, como reagir? Como agir diante desse Deus? Sétimo lugar, devemos agir com contemplação e admiração diante das ações de Deus no mundo. Como que eu lido com Deus que é o meu refúgio, minha fortaleza e que é um socorro presente quando eu preciso dele? A resposta: contemple de forma admirada as ações de Deus no seu universo. O salmista está dizendo: você já parou para observar a obra de Deus na criação? Já parou para perceber que Deus está agindo? Ele nunca parou, Ele sempre está agindo, Ele age na história. Veja o que diz versículos 8 e 9, preste bem atenção, versículos 8 e 9. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Versículo 9, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. O salmista diz: por que nós podemos confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza, alguém que é um socorro presente? Porque Deus intervém na história e Ele faz e realiza obras estarrecedoras. Nós ficamos estupefatos, ficamos boquiabertos, ficamos sem voz, ficamos admirados, ficamos maravilhados com as obras que Deus executa no mundo que Ele mesmo criou. Esse versículo, meus irmãos, nos ensina uma maravilhosa verdade, dentre tantas outras. Mas no seu cerne, o que os versículos 8 e 9 nos ensinam? Algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. O que é? Deus não está inativo. Preste bem atenção nisso. Deus não está inoperante. Deus não está ocioso. Deus não está de braços cruzados, assistindo de forma passiva e indiferente a tudo o que acontece na sua criação. Muito pelo contrário.
Deus está agindo, Deus está atuando, Deus está fazendo, Deus está em movimento, Deus está trabalhando, e o fato de Deus estar ativo e operante no mundo devem chamar a nossa atenção. Isso é digno da minha e da sua consideração. Deus está agindo no planeta Terra, no universo que Ele criou. Ele está agindo. Esse ponto é muito importante porque Deus é espírito e, portanto, Ele não tem um corpo tangível, à exceção, evidentemente, do verbo que se fez carne há 2000 anos atrás, Jesus. Mas, porque Deus ele é invisível, nós podemos ser tentados a pensar que Ele é inoperante. É o argumento, em geral, sobretudo dos céticos e ateus, não é isso? Aliás, os céticos e ateus são interessantes, eles querem que Deus lhes dê uma certidão, como se fosse uma certidão de nascimento. Olha aqui, eu, Deus, existo e tal, né? Para provar que existe, não é isso? Mas, meu irmão, a invisibilidade de Deus, preste bem atenção nisso, é um ensinamento singelo desse texto. A invisibilidade de Deus não significa a sua inoperância. Eu vou repetir bem devagar, para você entender o que o texto está dizendo. O fato de Deus ser invisível, intangível, eu não posso palpá-lo, não posso vê-lo, e assim por diante, não significa que Ele exista, e muito menos significa que Ele não esteja agindo no mundo dele. Tanto é verdade que o salmista diz: venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Por que ele diz isso? Porque, como a gente viu nos versículos 2 e 3, a terra está em convulsão, tem terremotos, tem maremotos, o mundo, o planeta Terra está em convulsão. Esta situação toda, ou estas situações todas, essa desgraça toda, me permitam usar essa terminologia, parece dar a entender, ou pode dar a entender, que Deus não está nem aí com o que acontece nesse mundo. E o salmista se apressa em desmentir esse possível equívoco da nossa parte, e ele diz: venham, corram, observem as obras do Senhor, porque o que Ele está fazendo na terra é simplesmente estarrecedor. Meu irmão, Deus não está ocioso no trono, Ele está agindo. O Deus da Bíblia ouve orações, o Deus da Bíblia cura, o Deus da Bíblia realiza milagres. O Deus da Bíblia, Ele realiza sinais portentosos. O Deus da Bíblia, Ele abençoa a nossa vida. O Deus da Bíblia transforma as situações. O Deus da Bíblia está acima da política, acima da geopolítica, da geografia, dos cataclismas humanos, dos males naturais ou morais, não importa. O Deus da Bíblia está agindo a despeito de os nossos olhos muitas vezes serem cegos para o seu agir. Deus continua a agir no mundo que Ele criou. Ele não se ausentou do mundo, não virou as costas a esse mundo, Ele continua a agir nesse mundo. E somos convidados nos versículos 8 e 9, sobretudo no 8, a contemplarmos o agir de Deus. Então, portanto, mais uma vez, meu irmão, não confunda a invisibilidade de Deus, que é espírito, com a sua inoperância. Não é porque eu não vejo Deus que Ele não exista. E muito menos não é porque eu não vejo Deus que Ele não esteja agindo nesse exato momento em que nós aqui nos encontramos. Deus está agindo. Deus está agindo. Isso nos leva ao oitavo e último ponto. Em oitavo e último lugar, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é um auxílio presente no momento adverso, então em oitavo lugar, devemos agir com consciência de quem Deus é. Devemos agir com consciência de quem Deus é. Aqui é interessante que o próprio Deus fala nesse texto. Esse texto é o versículo 10. O próprio Deus fala, veja só. Salmo 46, 10. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse versículo é interessante porque ele nos ensina que não basta Deus existir,
Claro que Deus existiria, se Deus não existisse, nenhum de nós existiria, é óbvio, mas, segundo esse texto, não basta Deus existir. É importante também que nós saibamos quem Deus é. Deus existe? Sim, glória a Deus, para quem acredita que Ele existe, evidentemente, né? Agnósticos, ateus e outros não creem. Obviamente, para quem crê. Deus existe? Existe. Ok. Segundo passo, segundo ponto. Então, saiba que Ele é Deus. Ele existir é uma coisa boa, mas em segundo lugar, saiba que Ele é Deus. Aliás, é o próprio Deus que deseja que nós saibamos disso. É o próprio Deus quem diz, como acabamos de ler, parem de lutar, ou conforme outras traduções, aquietai-vos e tal, e saibam que eu sou Deus. É uma ordem, é um convite que o próprio Deus nos faz. Vocês devem saber que eu, Deus, sou Deus. Parece muito óbvio, né? Mas Deus nos chama para que saibamos quem Ele efetivamente é. Por que isso é importante? Porque, meus irmãos, quando nós sabemos que o Senhor é Deus, nós não nos amedrontamos. Quando nós sabemos que o Senhor é Deus, nós não nos desesperamos. Quando sabemos que o Senhor é Deus, nós não nos decepcionamos. Podemos nos decepcionar com pessoas, mas jamais com Deus, Criador de todas as coisas. Enfim, quando nós sabemos que o Senhor é Deus, nós confiamos nele, nós cremos na palavra dele e nós acreditamos no poder dele. Em suma, devemos agir com consciência de quem Deus é. E se Deus, na sua palavra, se apresenta como um Deus perdoador, creia nesse Deus. Um Deus que é fogo consumidor, por outro lado, creia nesse Deus. Num Deus que nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, confie nesse Deus. Num Deus que não tem prazer em ver a morte do ímpio, mas deseja que todos se arrependam, confie na palavra desse Deus. Saibamos que Deus é Deus. É importante Deus existir, claro, é óbvio, mas é importante que eu saiba que Ele é o Deus da Bíblia. É importante que nós saibamos disso. Não apenas preguemos sobre isso, mas vivamos isso. Olha, eu estou diante de um Deus nessa noite que pode ouvir a minha oração. Um Deus que pode curar, um Deus que pode transformar, um Deus que pode abençoar, um Deus que pode salvar, um Deus que pode restaurar casamentos, famílias, a saúde, o ministério, o seu relacionamento com Ele. Um Deus que pode agir na nossa vida. Saibamos que Deus é Deus. Deus nos convida para sabermos quem Ele é. Amém? Que convite maravilhoso. E repleto de responsabilidades também. Enfim, na noite de hoje nós aprendemos 3 verdades sobre quem Deus é. E ao mesmo tempo, aprendemos também 8 atitudes que devemos tomar com relação a Deus, com base no Salmo 46, que nós acabamos de ler e sobre o qual acabamos aqui de pregar. E eu espero, meu irmão, que Deus, sinceramente, use essas informações a fim de abençoar a sua vida e, sobretudo, o seu relacionamento com Ele. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Mas não se esqueça de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro presente na necessidade. É interessante que aqui a expressão hebraica, ela tem um sentido locativo, de lugar, ou seja, durante a necessidade, durante o problema, durante a adversidade, durante a angústia, seja lá qual for o problema, a tribulação, Ele é um Deus que se manifesta ali. Aparece a expressãozinha hebraica, betzarot, ou seja, nas necessidades. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o auxílio é presente nas necessidades, nas adversidades, nas tribulações. Se houver alguém aqui atribulado em nosso meio, isso ocorre com grande frequência, não é isso? Alguns talvez tenham vivido uma semana mais atribulada ou menos, mais angustiado ou menos. Saiba que Deus é um Deus presente no momento da dificuldade. Amém? Não é quando a dificuldade passa, no momento Ele está presente. Podemos não ver, os nossos sentidos podem não captar, mas Ele está agindo.
contemplemos as obras de Deus na terra. Deus está agindo. Deus está agindo. Amém? Diante disso, eu quero te convidar a ficar em pé, para que nós oremos a esse Deus. Meus irmãos, esse salmo é um salmo muito bem-vindo, especialmente na época em que nós estamos vivendo. Numa época em que as pessoas em geral, e eu não me excluo delas, vivem muitas vezes ansiosas, depressivas, tristes. Todos nós enfrentamos inúmeros problemas de ordem material, de ordem física, de ordem emocional, espiritual, ministerial. Todos nós temos algum tipo de problema. Não pense que só você tem. Ah, mas o pastor Carlinhos não deve ter problemas. Você é que pensa. E não estou usando uma figura de linguagem nem hipérbole. Estou sendo sincero. Tenho e muitos deles. Não os levo aqui para o púlpito. Deus os conhece aqui no meu coração, no de minha esposa. Eu tenho muitos problemas. Muitos mesmo. Sei que você também tem outros tantos. Iguais aos meus, piores do que os meus ou não. Todos nós temos problemas. Diante de um mundo tão problemático quanto o nosso. Ousemos confiar num Deus que é o nosso refúgio e fortaleza e um socorro bem presente no meio das adversidades. Meu irmão, você e eu não estamos desamparados. Esse é um salmo que nos dá esperança. É um salmo que, como toda a palavra de Deus, é claro, mas é um salmo que injeta fé em nosso coração. Talvez pelos problemas que você tem vivido nos últimos meses, por que não dizer semanas, talvez anos, não sei. Não importa o tipo de problema, isso tenha te abalado, tenha te abatido. E é até, de certa forma, natural, em certo sentido, que isso ocorra. Grosso modo, é até natural. Mas ousemos, com a graça de Deus, ousemos remar contra essa maré. Ousemos confiar em Deus. Amém? Ele é o nosso refúgio, é a nossa torre forte. Nós temos um Deus a quem recorrer. Nós temos um Deus em quem confiar. Esse Deus se preocupa sim com a minha vida e com a sua. Amém? Não porque haja algo de bom em nós mesmos, mas porque há algo de bom nele, a saber que Deus é todo amoroso. E porque é todo amoroso, todo benévolo, ele se preocupa com seres, ainda que tão pequenos como eu e você. Somos muito pequenos. Mas Deus se preocupa conosco. O Criador se preocupa com a sua criação. Não se esqueça disso. Amém? Fecha os teus olhos. Eu quero te convidar nesse momento para que você, meu irmão, dentro da liberdade que Deus te deu em Cristo, você faça a sua prece diante do Senhor. Coloque aquele problema da sua vida diante de Deus. Talvez um problema conjugal, talvez familiar, talvez financeiro. Talvez o seu relacionamento com Deus, o mais importante de tudo, esteja abalado por N razões. Você orou tanto para Deus fazer X na sua vida, e de repente até o presente momento Deus não realizou X, e isso mexeu muito com a sua fé. Talvez você não tenha entendido por que ainda, mas meu irmão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No momento difícil Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco. Amém? Isso não é um clichê evangélico, isso é a promessa que está presente na palavra de Deus. É Deus quem nos assegura essa verdade. Confie na palavra de Deus. Confie. Amém? Ô Senhor, eu quero te louvar porque nessa noite o Senhor nos ensinou verdades maravilhosas neste salmo que é muito conhecido de todos nós, mas às vezes não paramos para prestar atenção nos detalhes, nas entrelinhas, nos assuntos que este belíssimo salmo nos diz, nos ensina, Senhor. É um salmo que aquece o nosso coração, é um salmo que injeta fé também no nosso coração, no nosso ser, e nos ajuda a depositarmos a nossa esperança e confiança em Ti, na Sua palavra. A despeito daquilo que ocorre à nossa volta.
como eventos cataclísmicos, males naturais, como o salmista que mencionou, o monte se abalando, os mares ali perturbados, rugindo com as suas ondas, o que pode talvez descrever terremotos, maremotos, tsunamis, enfim, eventos que nos causam pavor, que nos causam muito medo, Senhor. Mas diante disso tudo, ele ousou dizer que, porque o Senhor era o escudo dele, a fortaleza dele, o refúgio dele, o auxílio dele, ele não temeria. Não temeremos. Ajude-nos, Senhor. Vivemos numa época tão difícil da vida, amedrontados, muitas vezes trancafiados em nossos lares, com tantos problemas, assaltos, problemas de corrupção no governo, a maldade humana que prolifera, que cresce de forma vertiginosa dia após dia. Vivemos em meio a um turbilhão de adversidades e de problemas no nosso dia a dia, e isso nos causa certa apreensão. Claro, Senhor, porque nós somos seres humanos. Isso nos causa um desconforto, isso nos causa um mal-estar, mas ajude-nos a termos a fé do salmista, porque o Senhor é o nosso refúgio, porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque o Senhor é o nosso auxílio sempre presente no meio das adversidades e das tribulações. Por isso não temeremos, não temeremos, por mais que o mundo e os seus valores avessos à sua palavra nos amedrontem, ou queiram nos amedrontar. Ajude-nos para que nós não temamos. Ajude-nos a confiar em Ti, Senhor. Ajude-nos a confiarmos na Sua palavra. Ajude-nos a descansarmos nas Suas promessas. Ajude-nos a crescermos no conhecimento do Senhor, como aprendemos nessa noite. O Senhor mesmo nos convida para que saibamos que o Senhor é Deus. Às vezes, parece-me que nós não sabemos disso. Às vezes dizemos que cremos no Senhor, mas na prática vivemos como se o Senhor não existisse, como se o Senhor não respondesse mais orações, como se o Senhor não curasse, se o Senhor não curasse mais, como se o Senhor não mais agisse na história, e o Senhor age na história. O Senhor é um Deus que continua a agir, continua a curar, continua a libertar, continua a agir providencialmente na sua criação. E o salmista nos convida, Senhor, para que nós contemplemos as obras que o Senhor tem feito na terra. Ah, Senhor, talvez os nossos olhos podem não ver. Às vezes somos tão incrédulos, somos tão cismados com essa perspectiva tão racionalista presente no mundo de hoje, que queremos sempre ter antes uma prova de que o Senhor existe ou de que o Senhor está agindo na nossa vida. Mas nós aprendemos na Sua palavra: venham, observem as obras do Senhor. Ajude-nos, ó Senhor, a nunca perdermos ao Senhor de vista, nem o Senhor nem as Suas obras. Ajude-nos a não nos desesperarmos diante dos mandos e desmandos do homem, sobretudo do homem ímpio, do homem que não crê em Ti, do homem que não tem relacionamento contigo. Ajude-nos a não perdermos de vista o Senhor. O Senhor é vivo, o Senhor está atuante no seu mundo, o Senhor é um Deus que continua a operar, o Senhor é um Deus que continua a responder orações, o Senhor é um Deus que continua a salvar, o Senhor é um Deus que continua a restaurar casamentos. És um Deus que continua a abençoar famílias, talvez esfaceladas, talvez deterioradas, talvez machucadas. O Senhor é um Deus que continua a agir na sua criação. Ajude-nos a nunca duvidarmos disso. Ajude-nos a não esquecermos que a sua invisibilidade não significa a sua inoperância. Podemos não vê-lo, ó Deus, objetivamente falando, mas sabemos que o Senhor está ativo na sua obra. Nós podemos contemplar os seus feitos, nós podemos ver o seu poder, podemos ver a sua grandeza na sua obra criada. O Senhor é um Deus todo-poderoso.
E nós queremos confessar isso, e confiamos nisso, e confessamos isso também em alto e bom som na noite de hoje. Seja glorificado, Deus, em toda a sua criação, e use-nos como instrumentos nas suas mãos. Obrigado por ter sido e por continuar a ser o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado por nos assistir de forma bem presente nos momentos mais difíceis e conturbados da nossa vida. Obrigado por estar conosco, Senhor. Nós te louvamos, nós te amamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós magnificamos o seu nome. Obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém.